Se você vai ao terreiro só para pedir e pagar, talvez ainda não tenha entendido o que é sagrado. O terreiro não deve ser um balcão de trocas, onde se entrega uma vela esperando receber um favor imediato. O terreiro é casa de fé, de escuta, de caridade, de disciplina e de transformação interior. Quando alguém trata a espiritualidade como comércio, enfraquece o próprio caminho e confunde merecimento com negociação. Na Umbanda, oferenda não é suborno, vela não é moeda e guia espiritual não é empregado de desejo humano. A força do terreiro está no axé, na humildade e no compromisso com a verdade espiritual. Muitas pessoas chegam aflitas, buscando resposta para amor, trabalho, dinheiro, saúde e conflitos familiares. O amor de quem chega deve ser acolhida com respeito, porque cada coração carrega uma batalha que ninguém vê. Mas acolher a dor não significa alimentar a ilusão de que tudo pode ser resolvido como uma compra. A espiritualidade orienta, ampara e desperta a consciência, mas não substitui responsabilidade, esforço, tratamento médico, diálogo e mudança de conduta. Um preto velho não ensina ganância, ensina paciência, fé, perdão e sabedoria. Um caboclo não fortalece vaidade, fortalece coragem, firmeza, verdade e conexão com a natureza. Um exu de lei não serve para capricho, vingança ou manipulação, mas trabalha com justiça, limite, movimento e responsabilidade. Uma pombagira de lei não é instrumento de domínio afetivo, mas força de autoestima, clareza, liberdade e dignidade. Quando alguém pede para amarrar uma pessoa, prejudicar um rival ou vencer pela maldade, não está buscando umbanda, está buscando atalho perigoso. Umbanda séria não vende milagre, não negocia destino e não promete resultado absoluto. Umbanda séria trabalha com caridade, orientação espiritual, firmeza ritualística e respeito às leis divinas. O terreiro é chão consagrado, e chão consagrado não combina com chantagem espiritual. Existe uma diferença profunda entre fazer uma oferenda com fé e tentar comprar a vontade de uma entidade. A oferenda verdadeira nasce da gratidão, do respeito, da firmeza e da sintonia com a linha espiritual. Ela pode levar flor, vela, água, fruta, erva, pemba ou outro elemento, conforme a tradição da casa. Mas o valor espiritual não está no preço do objeto, está na intenção, na orientação correta e na postura de quem oferece. Uma vela acesa com egoísmo pode iluminar pouco, enquanto uma prece humilde pode abrir caminhos de consciência. A maior oferenda que uma pessoa pode entregar é a própria mudança. Mudar o jeito de falar, de tratar os outros, de lidar com dinheiro, de respeitar limites e de assumir escolhas. Às vezes, a pessoa pede abertura de caminho, mas continua caminhando contra si mesma. Pede paz, mas alimenta a briga. Pede amor, mas cultiva a posse. Pede prosperidade, mas despreza a disciplina. A espiritualidade pode aconselhar, mas cada um precisa fazer a sua parte no mundo material. O terreiro é lugar de aprendizado, não de terceirização da vida. Médium, cambone, dirigente e consulente também estão em processo de aprendizado. Ninguém deve se colocar acima da humildade, porque no terreiro todos servem ao sagrado. Quando a casa espiritual vira palco de vaidade, disputa, medo ou cobrança abusiva, o axé se desequilibra. Uma casa séria orienta com clareza, preserva seus fundamentos e não explora a fragilidade de quem sofre. Contribuições para manter uma casa podem existir, porque há despesas, materiais, limpeza, estrutura e responsabilidade. Mas contribuição honesta é diferente de mercantilizar cura, vender entidade ou transformar fé em produto. A caridade na Umbanda não significa ausência de organização, mas significa ausência de exploração espiritual. O dinheiro pode sustentar uma estrutura, mas jamais deve mandar no fundamento. Quando alguém diz que somente pagando alto uma demanda será resolvida, é preciso observar com prudência. A fé verdadeira não precisa de terrorismo espiritual para ser respeitada. O medo prende, mas a consciência liberta. Entidade de luz orienta, adverte, consola e corrige, mas não humilha para arrancar vantagem. O consulente também precisa chegar com postura respeitosa. Terreiro não é lugar para testar entidade, desafiar guia, exigir prova ou tratar médium como máquina de resposta. Quem entra numa gira deve entrar com silêncio interior, roupa adequada à casa, respeito aos pontos cantados e atenção às orientações.
Primeiro, cada terreiro tem seus fundamentos, suas regras, seus horários, seus cuidados e sua forma de trabalhar. Respeitar a casa é respeitar o sagrado que ali se manifesta. Nem todo pedido recebe a resposta que a pessoa deseja, e isso também faz parte do aprendizado. Às vezes, a espiritualidade não entrega aquilo que o ego quer, mas aponta aquilo que a alma precisa compreender. Nem sempre o caminho é manter uma relação, conseguir um cargo ou vencer uma disputa. Às vezes, o caminho é soltar, recomeçar, pedir perdão, estudar, trabalhar, tratar uma ferida ou aceitar um limite. O terreiro não existe para confirmar todas as vontades humanas, mas para ajudar a despertar consciência espiritual. Calma, na Umbanda aprendemos que há lei, há tempo, há merecimento, há consequência e há mistério. Orixá não é objeto de barganha, é força divina que ensina equilíbrio. Oxalá ensina paz, fé e serenidade. Ogum ensina coragem, retidão e abertura de caminhos com luta honesta. Oxóssi ensina conhecimento, fartura e respeito à mata. Xangô ensina justiça, equilíbrio e responsabilidade diante das próprias escolhas. Iemanjá ensina acolhimento, maternidade espiritual e profundidade emocional. Oxum ensina amor, doçura, fertilidade, autoestima e sensibilidade. Iansã ensina movimento, coragem diante das tempestades e desapego do que já morreu. Cada força ensina um caminho, mas nenhuma delas deve ser reduzida a uma lista de pedidos. Quando alguém só procura o terreiro na emergência, mas despreza a vivência espiritual no dia a dia, cria uma relação rasa com a fé. Fé não é apenas correr para o sagrado quando a água bate no pescoço. Fé também é agradecer quando tudo está calmo, vigiar a palavra, cuidar da mente e agir com decência. O terreiro ensina que a vida espiritual começa antes da gira e continua depois que o atabaque silencia. Ela continua na forma como se trata a família, o trabalho, os animais, a natureza e os desconhecidos. O axé não mora apenas no congá, mas também na conduta. Se uma pessoa acende vela para pedir luz, mas espalha a escuridão nas próprias atitudes, precisa olhar para dentro. Se oferece flores, mas fere com palavras, precisa aprender a florescer por dentro. Se pede proteção, mas insiste em caminhos de confusão, precisa aceitar orientação e limite. A Umbanda não trabalha para alimentar dependência espiritual, mas para fortalecer a autonomia com fé e responsabilidade. Uma boa orientação espiritual não infantiliza a pessoa, ela ajuda a pessoa a amadurecer. Por isso, ouvir um conselho de entidade também exige coragem. Muitas vezes a entidade não diz o que agrada, mas aquilo que precisa ser encarado. E quando essa palavra vem com amor, firmeza e verdade, ela pode tocar lugares profundos da alma. Quem frequenta terreiro precisa aprender a diferenciar fé de ansiedade. Ansiedade quer resposta imediata. Fé aprende a caminhar com serenidade. Ansiedade quer controlar tudo. Fé aprende a fazer sua parte e respeitar o tempo. O tempo espiritual não é relógio de desejo, é maturação de consciência. Também é importante lembrar que nem todo problema é espiritual. Há questões emocionais, médicas, jurídicas, financeiras e familiares que precisam de cuidado apropriado. Umbanda responsável não nega a vida material, ela caminha junto com bom senso. Procurar médico, psicólogo, advogado ou assistência social não diminui a fé de ninguém. Pelo contrário, sabedoria é usar os caminhos corretos para cada necessidade. O perigo começa quando tudo vira demanda, encosto, feitiço ou perseguição espiritual. Existem influências espirituais, sim, mas também existem escolhas, padrões, traumas, imprudências e consequências humanas. Discernimento é uma das maiores proteções dentro da caminhada umbandista. O sacerdote sério não alimenta paranoia, ele orienta com responsabilidade. A entidade séria não transforma medo em dependência, ela conduz com firmeza e caridade. O terreiro é hospital de almas, escola de humildade e casa de encontro com o sagrado. Mas até um hospital precisa de ética, e até uma escola precisa de disciplina. Por isso, quem serve numa casa espiritual deve lembrar que servir não é dominar. E quem busca ajuda deve lembrar que receber orientação não é comprar solução. A relação bonita com a espiritualidade nasce da confiança, do respeito e da verdade. Não é uma relação de cliente e fornecedor, mas de filho de fé com uma tradição sagrada. Quando o terreiro deixa de ser balcão de trocas, ele volta a ser portal de consciência. Ali, a vela ilumina sem vaidade, o ponto cantado firma o coração e o conselho encontra morada. Ali, o consulente não é explorado e o médium não é endeusado.
Ali, todos lembram que a luz vem do alto e que ninguém é dono do sagrado. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe nos comentários como você entende a relação entre fé, gratidão e responsabilidade. E acompanhe este caminho para fortalecer uma Umbanda vivida com respeito, consciência e amor. Que cada pessoa aprenda a chegar ao terreiro não apenas para pedir, mas também para escutar. Que cada coração compreenda que o sagrado não se compra, não se força e não se manipula. O sagrado se honra com humildade, verdade, caridade e transformação. Porque o terreiro não é balcão de trocas, é casa de axé, escola de alma e chão de fé.